Olá a todos! Hoje vou explicar um filme chamado Junto com os Deuses. Em algum lugar no centro populacional da Coreia, um grande prédio está pegando fogo enquanto um bombeiro chamado Hong pula do prédio, tentando salvar a vida de um civil. Sua corda é queimada pelo calor intenso, fazendo com que ele caia rapidamente no chão, sem pousar na almofada de segurança. Toda a sua vida passa diante de seus olhos, mas, surpreendentemente, o homem é capaz de acordar depois de salvar a menina de ser morta. Ele se levanta e corre em direção à família da garota, tentando ver se a vítima está ferida, mas por mais que fale, ninguém parece estar respondendo. De repente, ele ouve uma voz chamando seu nome de longe e vê duas pessoas de terno sorrindo para ele em meio ao caos. Hong tenta dizer a eles para se afastarem dos destroços, mas logo percebe os bombeiros tentando salvar um homem que se parece exatamente com o próprio personagem principal. A mulher chamada Chon diz a Hong que ele é um modelo antes de morrer e que eles estão aqui para ajudá-lo nos 7 julgamentos de julgamentos. O outro guardião chamado Mak diz a ele que seu líder está esperando por eles antes dos portões em direção aos testes, e eles têm que ir lá agora. Hong tem dificuldade em assimilar todas essas informações e se afasta lentamente enquanto olha para seus companheiros de luto por seu cadáver. Ele grita que não pode morrer agora porque quer ver sua mãe, mas o corpo do homem começa a levitar no ar em direção ao portal gigante. Hong continua gritando sobre ver sua mãe, enquanto os guardiões ficam emocionados por ele ser tão carinhoso com seus pais mesmo após a morte. Eles chegam em uma dimensão diferente, onde milhares de pessoas estão indo em direção aos portões do julgamento, e Hong encontra o líder guardião chamado Rin, que ajudou 47 almas a reencarnar no século passado. Quando o líder parabeniza Hong por ser um modelo, o homem desvia o olhar e recusa, afirmando que ele não é uma boa pessoa. Eles entram pelos portões do julgamento, mas são teletransportados para um lugar de pesadelo cheio de lava chamado a Montanha do Assassinato. Mak fica chocado ao ver a localização deles e imediatamente questiona Hong se ele matou alguém em sua vida, mas o homem nega ter feito algo tão terrível. Rin explica que causar a morte de alguém indiretamente por inação também é julgado pelos julgamentos, que pode ser a razão de eles estarem aqui. Hong chega a um estádio onde grandes potas no chão se abrem, revelando um fosso gigante cheio de lava. As pessoas que são punidas tentam desesperadamente escalar, mas elas continuamente queimam dentro do mar de chamas. Os promotores iniciam um julgamento acusando Hong de não salvar um de seus colegas quando teve a chance de fazê-lo, o que acabou levando à morte do homem. Eles exigem que Hong sofra dentro do poço de lava por 5 anos, a fim de expiar o pecado de não salvar seu amigo. Rin defende o homem solicitando um exame mais detalhado do que realmente aconteceu no incidente. Aparentemente, Hong tentou salvar seu amigo desesperadamente no local, mas eles não conseguiram mover a pedra sob a qual o bombeiro estava preso. Depois de perceber a situação desesperadora, seu colega disse-lhe para sair e salvar os outros civis. Por causa da decisão de Hong, ele conseguiu salvar 8 pessoas naquela noite, então os promotores o mandaram para o próximo nível. Eles finalmente chegam ao julgamento de indolência, onde Chon explica todos os trabalhos que Hong realizou. O homem nunca foi preguiçoso em toda a sua vida e sempre ajudou os outros, não importa aonde fosse. Isso significa até mesmo derrubar uma colmeia e submeter todo o seu time a terríveis picadas, ou resgatar algum gato mal-humorado na beira de um prédio e quebrar o Lamborghini do dono com a cabeça. A juíza ficou tão comovida com as contribuições de Hong que ordena aos promotores que construam imediatamente uma estátua em homenagem ao modelo. No entanto, quando ela perguntou por que o homem queria viver sua vida tão plenamente, Hong respondeu que a razão era simplesmente por dinheiro. Ao ouvir a resposta do homem, a juíza rapidamente muda seu veredicto e diz aos promotores para enviar Hong para a punição, onde uma máquina gigante persegue todas as pessoas culpadas de indolência, esmagando seus ossos e alimentando os peixes. Os guardiões fazem o possível para ajudar seu réu e imploram a deusa para examinar mais de perto a vida do homem. A razão pela qual Hong trabalhou tão duro para ganhar dinheiro foi que ele queria sustentar sua mãe que estava doente e seu irmão que queria estudar direito. Hong trabalhou tanto que muitas vezes desconsiderou sua própria saúde, e seu desejo por dinheiro não é, portanto, devido ao egoísmo. Depois de perceber as verdadeiras motivações do homem, a deusa descobre que Hong não é culpado, pois ele só queria ajudar sua família. O grupo rapidamente embarca no barco que os levará ao próximo local, mas antes que possam comemorar, eles percebem que estão sendo perseguidos por inúmeros monstros.
A equipe libera suas armas e faz o possível para se defender das criaturas. Eles são capazes de derrotar muitos dos inimigos cortando-os em pedaços, mas o capitão acaba sendo derrubado pelo navio e mal consegue se segurar. Mac é forçado a defender o navio sozinho, dando ao seu líder a chance de se recuperar. No momento final, Mac atinge um grande pilar de pedra que faz com que as pedras caiam, finalmente salvando-os da perseguição do monstro. O homem explica que isso só pode acontecer porque um membro da família de Ombs morreu e se tornou um espírito vingativo. Para impedir que outros monstros os persigam no futuro, Rin decide visitar a família de Hong para descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Ele vai até a residência de Hong e percebe que a mãe está claramente viva. Isso só pode significar que foi o irmão Sou que morreu e se tornou um espírito vingativo. A aura maligna tenta fugir enquanto o guardião persegue logo atrás. Rin tenta parar o espírito pegando-o com sua arma, mas o fantasma consegue evitar os ataques por trás. Os dois eventualmente se enfrentam e afastam o guardião, permitindo que o espírito desapareça enquanto Rin procura desesperadamente por sua presa. O guardião segue a trilha até uma base militar, onde percebe o soldado falando sobre Sou e se referindo a ele como um desertor. O que é ainda mais interessante é que o capitão e um de seus colegas soldados estão claramente escondendo algo. Rin se disfarça de coronel do exército e questiona o capitão sobre Sou, acusando-o de matar o homem. Surpreendentemente, o capitão começa a chantagear o guardião por medo, o que confirma ainda mais que ele é o responsável pela morte do irmão. Por outro lado, Hong está sendo questionado pela deusa do engano e acusado de escrever vários testamentos e testamentos falsos para seu colega, que ele não conseguiu salvar antes. Ele deu esses escritos à filha do homem, mentindo para ela fingindo ser o pai da menina. A deusa imediatamente ordena que o homem seja amarrado e se prepara para puni-lo cortando sua língua. Felizmente, Rin consegue se conectar com sua equipe por meio de telepatia e argumentar a favor das ações de Hong. Acontece que ele também escreveu cartas falsas para sua mãe, mentindo sobre como sua vida é ótima e como ele se tornou rico. Rin argumenta que todas essas são tentativas de confortar as pessoas com quem ele se preocupa, proporcionando-lhes esperança que a realidade não pode oferecer e permitindo-lhes viver. Ao perceber que Hong fez tudo isso para dar aos outros uma razão para viver, a divindade perdoa os crimes do homem, já que suas intenções nunca foram prejudiciais. Ao mesmo tempo, Hong chegou a um inferno de injustiça, onde as pessoas ficam congeladas por anos para pagar por seu crime de não ajudar os outros. Felizmente, a profissão de Hong como bombeiro significa que ele não será julgado aqui, mas terá permissão para seguir para o próximo local. Durante o passeio dentro do teleférico, é revelado que todos os guardiões têm suas memórias apagadas, exceto por seu líder Rin. Mac tenta impedir seu companheiro de revelar mais sobre suas limitações, mas acidentalmente informa a Hong que seu irmão é, na verdade, o espírito vingativo. Ao perceber a verdade, a psique instável do homem abala todo o reino e quebra o teleférico, quase derrubando seus guardiões. Mas Hong consegue se recompor no último momento e se oferece para ajudar seus companheiros. Os três acabam chegando ao inferno da traição, onde uma bela deusa julga as pessoas que traíram seus entes queridos prendendo-os em um espelho e estilhaçando as vítimas. Felizmente, Hong foi um modelo em sua vida e não traiu ninguém, permitindo-lhe seguir em segurança a partir deste local também. Hong chegou ao inferno da violência e vê um buraco gigante no qual eles devem pular para chegar às provações. O homem cai na enorme abertura e bate em uma rocha gigante, mas Mac é capaz de pegar seu companheiro de equipe e pousar ao lado de Hong. No entanto, Hong desliza em direção aos dois e os derruba acidentalmente, fazendo com que caiam novamente em direção ao fundo do poço. Mac corre em direção aos dois enquanto Hong consegue agarrar a garota e tenta salvá-la do acidente como antes de morrer. Surpreendentemente, sua queda é rapidamente interrompida no último momento após atingir o fundo. O julgamento de violência começa e os promotores acusam Hong de espancar seu irmão no colégio. Essa ação foi especialmente imperdoável, pois o menino estava desnutrido devido à pobreza da família na época. Na verdade, Hong nunca buscou perdão após a briga, pois fugiu de sua família no dia seguinte e nunca mais voltou para casa desde então. O juiz decide rapidamente que o homem é culpado de violência contra sua própria família e planeja mandá-lo para uma cova onde as pessoas são constantemente atingidas por pedras como punição.
Vendo que Hong está prestes a ser sentenciado, Sean rapidamente exige que o juiz adie a condenação e analise o julgamento final junto com o atual, já que eles são intimamente relacionados. Esta jogada é muito arriscada, pois exige que os guardiões renunciem a seus poderes na vida após a morte se Hong for considerado culpado no próximo julgamento. Infelizmente, os guardiões descobrem rapidamente a verdade sobre o que aconteceu naquela noite da luta. Sou acorda depois de ver seu irmão ajoelhado diante de sua mãe e exige saber o que Hong estava fazendo, mas logo descobre que o menino estava tentando matar sua própria mãe usando um travesseiro. Sou tentou parar seu irmão imediatamente, o que fez Hong eventualmente largar o travesseiro e começar a socar o menino continuamente com raiva. Acontece que Hong se sentia muito desesperado naquela época de sua vida, pois sua família era muito pobre e sua mãe estava gravemente doente. A única maneira pela qual ele acreditava que poderia acabar com o sofrimento deles era por meio da morte e nada mais. É também por isso que ele se sentiu extremamente culpado depois disso e fugiu de casa, nunca mais voltando para sua família. Depois de ouvir isso, os guardiões perdem as esperanças ao perceber que não há como vencer as provações agora. O julgamento de Hong começa na outra ponta, quando o próprio rei Yomra decide ser o juiz do caso. A divindade acusa o homem de tentar matar sua própria mãe e bater em seu irmão em um momento de desespero. O rei também revela que a mãe de Hong sabia da tentativa de seu filho de matá-la, mas permaneceu em silêncio e guardou toda essa tragédia dentro de seu coração, o que torna o crime do homem ainda pior. A divindade conclui que Hong será punido para sempre neste inferno, pois tentou cometer o pior possível de matar aquele que lhe deu a vida. De repente, todo o reino começa a tremer quando uma voz começa a falar com a mãe de Hong. Acontece que Rin usou seu poder para permitir que Sou falasse com sua mãe em um sonho, e o filho pede desculpas por seu irmão. Sou diz à mulher que Hong trabalhou sem parar por 15 anos para apoiá-los desde aquela noite, depois de se sentir culpado pelo que fez. Surpreendentemente, a mãe revela que já perdoou o filho há muito tempo e pede desculpas por não poder sustentar seus filhos. Hong ouve isso e cai no choro, enquanto o próprio rei fica comovido com a demonstração de família. A divindade decide que não pode mais acusar Hong por seus crimes, pois a vítima o perdoou há muito tempo, permitindo assim que o homem reencarnasse. Hong ouve isso e se curva em direção a Sean, agradecendo aos guardiões por ajudá-lo na jornada, antes de desaparecer nas luzes brilhantes. De volta ao reino mortal, Rin decidiu trazer Sou como sua 49ª reencarnação, planejando alcançar seu acordo pelo rei para que eles também pudessem renascer. O grupo chega ao inferno da impiedade filial diante de inúmeros demônios e avança contra os inimigos para abrir caminho ao próprio rei do inferno. É assim que o filme acaba. Assista alguns dos meus outros vídeos se gostou.